Em Filipos, uma cidade da Macedônia, na rota entre a Europa e a Ásia, que também fora colonizada por Roma, havia forte influência de Roma, estava mais uma das pequenas comunidades judaicas que na diáspora se fixaram por todo o mundo helênico. Não havia um número tão grande de judeus ali, porque haviam sido expulsos por ordem de um dos imperadores de Roma, e alguns poucos judeus ali perseveraram vivendo às escondidas. Não havia uma sinagoga, porque segundo o consenso que havia entre os judeus nesse tempo, era necessário reunir pelo menos 10 homens dispostos à observância da lei para que uma sinagoga fosse organizada. O imperador Cláudio, como eu disse, havia expulsado todos os judeus que ele pôde identificar em Filipos. Então o quadro que é narrado por Lucas, a quem Deus usou para escrever Atos, apresenta o trabalho de servos do Senhor buscando uma porta de entrada à pregação do evangelho, que normalmente era por meio de judeus interessados no conhecimento da Escritura, e os discípulos de Cristo, à luz da obra de Cristo, interpretavam as Escrituras, ou aqueles que a palavra de Deus chama de tementes a Deus. Gente que não tinha origem entre os judeus, mas que observavam certos princípios da fé judaica e que se dirigiam pela lei de Deus. Aqui estão Paulo, o apóstolo que lidera a investida evangelística em Filipos, Silas e Timóteo, companheiros de viagem missionária, e Lucas, buscando um lugar que comumente os poucos judeus ou influenciados por judeus utilizavam nas cidades da antiguidade. Estavam à beira do rio Gangites. Por quê? Para judeus era muito importante realizar reuniões em que houvesse próximo alguma fonte para a purificação. Isso era muito precioso, poder lavar as mãos, os pés, para que realizassem alguma reunião religiosa. Por isso era muito comum que nesses dias os poucos judeus ou influenciados por judeus se reunissem à beira de rios. A palavra de Deus diz que num sábado, dia de reunião dos judeus, saíram da cidade de Filipos, ou seja, poucos olhares dos que eram autoridade religiosa naqueles dias, e então buscaram se reunir junto a um rio onde parecia haver um lugar apropriado para a oração. O verso 13 diz que ali os servos do Senhor se assentaram e passaram a falar às mulheres que queriam ouvir acerca da palavra de Deus. Notem, irmãos, que naqueles dias muitos rabinos diziam, tristemente diziam isso, que era muito melhor queimar as palavras da lei de Deus do que ensiná-las às mulheres. Que período tenebroso. Havia quem, em nome da fé, defendesse que mulheres não possuíam vida espiritual e que, portanto, seria perda de tempo compartilhar a lei de Deus, pois, num lugar improvável, onde um imperador havia estabelecido que judeus não eram bem-vindos, à beira de um rio, fora da cidade, com algumas mulheres que tinham por ofício cuidar para atingir tecidos, ali estavam servos de Deus. A mais ou menos 2 quilômetros da cidade de Filipos, reunidos, e diz a palavra de Deus que se assentaram, como era comum a um mestre judeu, e passaram a ensinar estas mulheres. O apóstolo Paulo, que outrora compartilhava dessas crenças, por exemplo, de rejeição à mulher no rito religioso, já não pensava mais assim. Em Atos 16, verso 4, a palavra de Deus mostra que, passando pelas cidades onde havia crentes, Paulo e os seus companheiros entregavam aos irmãos
aquelas decisões tomadas pelos apóstolos e pelos pastores que se reuniram em Jerusalém, por exemplo, acerca de como o judeu deveria se portar convertido ao Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo atendeu a ordem do Senhor sem discutir. Em Atos 16, nos versos 9 e 10, diz a palavra do Senhor que em Troade, Paulo recebeu do Senhor uma visão em que um homem da Macedônia, notem que Filipos é uma cidade da região da Macedônia, dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos, rogava. Onde estão vocês, pregadores do Evangelho de Jesus Cristo, que têm se esquecido da Macedônia? À noite, isso aconteceu. E assim que teve a visão, diz o verso 10, imediatamente procuramos partir para aquele destino, Filipos, na Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. As primícias da Europa foram as mulheres. Vejam, irmãos, os primeiros que foram alcançados com a pregação do Evangelho foram mulheres sob a liderança de uma certa Lídia, à beira de um rio em Filipos. Aqui está Lídia, um exemplo de genuína conversão. Genuíno é sinônimo daquilo que é puro, natural. É aquilo que não tem mistura alguma, não contempla alteração. Esse exemplo de Lídia, nesse contexto adverso apresentado aos irmãos, é um convite a que proclamemos o Evangelho, crendo que verdadeiros convertidos responderão ao chamado do Senhor. É um convite também para que nós, os crentes, nos avaliemos quanto à qualidade da nossa conversão. Recentemente foram publicados dados que apontam o crescimento acelerado dos evangélicos nas últimas décadas, muito especialmente dos anos 80 para cá. Estimam-se 30% da população brasileira formada de evangélicos. Esse é o momento, irmãos, para nos perguntarmos: 30% de regenerados por Cristo, de convertidos ao Evangelho, poderiam produzir um impacto ético, moral, social, econômico, educacional no Brasil muito maior do que aquilo que conhecemos? Talvez, meus irmãos, é hora de uma autoconfrontação. Nós temos feito adesões à igreja ou temos recebido convertidos à igreja? Lídia era uma mulher muito bem-sucedida. Era uma mulher de negócios, segundo a palavra de Deus, natural de Tiatira. Tiatira era pertencente a uma antiga região chamada Lídia. Havia muitas mulheres com esse nome, cuja origem era a mesma de Lídia na Ásia Menor Ocidental. Essa cidade, irmãos, era muito conhecida, muito famosa, por conta da cara tinta escarlate e da violeta extraída da secreção de um molusco. Acredita-se que mais ou menos 10 mil moluscos eram capturados para produzir o que seria um frasco dessa substância preciosa, caríssima. Uma tintura que simbolizava poderio econômico, nobreza naqueles dias. Lídia era uma negociante desse produto. Também extraíam da secreção da garança, uma raiz, um extrato vermelho alaranjado, muito valorizado pelos artesãos. Lídia poderia ser uma ex-escrava liberta, que tinha licença para trabalhar, uma viúva de um negociante muito bem-sucedido, ou poderia mesmo ter sido a herdeira dos negócios da família. O certo, irmãos, é que quando Paulo, Silas, Lucas e Timóteo, atendendo à ordem do Senhor, pregam o Evangelho de Cristo em Filipos, esta mulher, uma mulher bem-sucedida, líder de uma provável associação de artesãos, para ouvir aquilo que os apóstolos tinham a dizer. A palavra de Deus nos mostra com clareza que essa mulher ouviu o Evangelho, temeu a Deus, creu no Evangelho de Jesus Cristo e entregou-se a Jesus Cristo pela fé.
ela é um exemplo genuíno de conversão que a palavra de Deus nos entrega. O que vem a ser conversão? Eu perguntei a 2 grandes escritores evangélicos o que é, do ponto de vista da palavra de Deus, conversão. O primeiro é o Wayne Grudem. Eu perguntei aos livros dele que possuo. E eu quero compartilhar com os irmãos a definição de conversão. Grudem, no seu livro Teologia Sistemática ao Alcance de Todos, diz assim: conversão é a nossa resposta deliberada ao chamado do Evangelho, pela qual sinceramente nos arrependemos dos pecados e colocamos a nossa confiança em Cristo para sermos salvos. Deus nos chama por meio da pregação fiel. Nós respondemos de modo satisfatório, aprovado por Deus, com arrependimento sincero e com fé em Jesus para que sejamos salvos. Langston, autor do Esboço de Teologia Sistemática, Langston diz que conversão é a palavra usada para exprimir o ato do pecador, abandonando o pecado para seguir a Jesus. A conversão inclui arrependimento e fé. Isto inclui o ato de abandonar o pecado e o de seguir a Jesus, aceitando-o como Salvador. Lídia ouviu o evangelho genuíno. Notem no verso 13, voltando a Atos 16, que a palavra de Deus descreve os apóstolos do Senhor, os seus discípulos, buscaram lugar de gente aberta à oração. E naquele lugar falaram às mulheres. Qual era o conteúdo dessa pregação? Verso 14, a palavra de Deus diz que Lídia, temente a Deus, escutava e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Observem em Atos, no capítulo 20, a partir do verso 17, aquilo que o apóstolo Paulo disse aos pastores da cidade de Éfeso ser a pregação evangélica que todo ministro deveria priorizar. Atos capítulo 20, verso 17. Notem, irmãos, qual era o conteúdo da pregação do apóstolo Paulo. Aquilo que eu e você devemos pregar a toda criatura. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, os pastores. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente também de casa em casa, testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ao despedir-se dos pastores da região de Éfeso, Paulo diz: meus irmãos, vocês sabem aquilo que eu preguei na Ásia, aquilo que eu preguei em Filipos, aquilo que preguei a Lídia. Vocês sabem que com humildade eu preguei, mesmo sendo perseguido, mesmo sofrendo a afronta dos judeus. Vocês sabem que eu não deixei de pregar isso publicamente de casa em casa. A pregação, irmãos, como vimos em Atos 20, verso 21, é para judeus e para gregos. O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Se você tiver a oportunidade num meio de comunicação ou numa conversa com alguém interessado no evangelho ou num escrito, de pregar um pouco, priorize pregar essa mensagem genuína do evangelho, arrependimento e fé. Meus irmãos, se alguém ouviu uma mensagem que não apresenta a necessidade do pecador arrependido confiar em Jesus para a salvação, não evangelizou. Falar daquilo que é secundário, de quão agradável é o ambiente da igreja,
de como os nossos filhos podem receber influência cristã, mas não dizer a alguém: você precisa reconhecer a gravidade da sua condição sem Cristo. Você precisa reconhecer quão graves são os seus pecados quando Deus, que é santo, te enxerga. Se você não diz a essa pessoa que ela precisa crer em Jesus, que pelo seu ato na cruz substitui o pecador e providencia um caminho de perdão e paz com Deus, você não evangelizou. Conversão genuína se dá quando alguém ouve a mensagem genuína do Evangelho. O que Paulo e os seus companheiros estavam pregando? O arrependimento da velha vida, das obras da carne, do pecado, e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pregou o Evangelho do Messias. Todo o Novo Testamento mostra como Paulo, ao encontrar-se com judeus e simpáticos das reuniões dos judeus, dizia: Jesus é o Messias esperado. Jesus é o Salvador profetizado. Vocês têm lido a Escritura e têm visto que Deus proverá salvação dos altos céus. Este é Jesus. Arrependam-se e creiam em Cristo. Paulo pregava o Evangelho da cruz, de um Deus amoroso que se fez carne e entregou-se por nós no sacrifício tenebroso da cruz, porque muito nos amou. Paulo pregava a mensagem da graça de Deus, mostrando que ao homem é impossível providenciar salvação para si mesmo, que não é possível que mãos comprometidas pela injustiça do pecado atraiam o olhar do Deus justo e santo. Por isso, Deus, em sua graça, providenciou um meio de salvação que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, Lídia ouviu o Evangelho genuíno. O convite da palavra de Deus para você é que você não deixe de crer no poder do Evangelho. O Evangelho nos lembra que o homem, porque pecou, afastou-se da glória de Deus. O Evangelho nos lembra que com justiça pecadores não arrependidos estarão condenados eternamente. Viverão longe do Senhor, sofrendo as eternas penas do pecado. O Evangelho nos diz que Deus, tendo misericórdia de nós, providenciou salvação na cruz. O Evangelho nos diz que todo homem arrependido, que deposita confiança em Jesus Cristo, receberá da palavra de Deus a certeza de que tem a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tenho receio, irmãos. Essa mensagem não está ultrapassada. Essa mensagem continua sendo a maior necessidade do homem do nosso tempo. O homem dos dias de Paulo estava perdido sem Cristo, vivendo uma vida sem graça, posto que não tinha Cristo. O homem dos dias de Paulo precisava ouvir de Cristo, precisava experimentar nova vida em Cristo. O homem do nosso tempo também. Faça um teste. Ore ao Senhor todos os dias, logo cedo, pedindo pessoas com sede do Evangelho. Peça ao Senhor gente que se abra para ouvir o Evangelho e pregue o Evangelho com amor, com gentileza, com simpatia, mas com fidelidade bíblica. Não tenha receio, meu irmão, de apontar essas realidades de céu e inferno, de pecado e santificação, de condenação e de perdão. Fale para as pessoas, você verá que elas estão esperando por isso, que o coração delas anseia por uma resposta que venha dos altos céus, e essa resposta vinda de Deus está em sua palavra. Uma conversão genuína acontece quando alguém ouve o Evangelho genuíno. Quis Deus salvar os homens pela pregação do Evangelho. Pregue o Evangelho da cruz. Lídia foi alcançada por genuíno temor a Deus. É o que acontece, irmãos, quando o Evangelho é pregado. Um milagre, porque é milagre, não é explicável. Quando um crente fiel, em sua simplicidade, apresenta a mensagem do Evangelho, e quem nos ouve passa a experimentar quebrantamento no seu coração. Quando aquela pessoa passa a se incomodar com a sua própria vida. É o poder de Deus, irmãos, que produz temor no coração de quem ouve o verdadeiro Evangelho. Haverá quem zombará, haverá quem rejeitará a mensagem, mas você precisa continuar crendo
que Deus é poderoso para tratar a cada um no tempo dele. Pregue o evangelho, essa é a sua parte. Convencer, converter corações, entrar no mais profundo do ser de alguém, isso é obra de Deus. Somente o Espírito Santo pode realizar isso. Lídia foi tomada por temor a Deus. O verso 14 diz que enquanto Lídia escutava o evangelho, o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Pregue assim. Saiba que ninguém se converterá sem ouvir a pregação do evangelho. É a sua parte. Mas ninguém será convertido a Cristo sem que o Espírito Santo abra o coração. E ele sabe fazer muito bem a parte dele. O Espírito de Deus sabe fazer. Faça a sua parte. Diz a palavra de Deus que Lídia foi tomada por genuíno temor a Deus. Esse temor, esse respeito, esse crédito dado à palavra de Deus produziu arrependimento e fé. Sim, a palavra de Deus nos mostra essa mulher no verso 15 sendo batizada. O batismo cristão é sempre a observância de alguém que entendeu a mensagem do evangelho e consciente de si professa que crê em Jesus Cristo e arrepende-se dos seus pecados. Quando o verso 15 diz que ela foi batizada e recebeu os servos do Senhor em sua casa, a palavra de Deus nos fala de uma mulher agora temente a Deus, uma mulher que disse: a minha nova vida é página virada. Uma mulher que foi capaz de dizer aos servos de Deus: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E diz Lucas que ela constrangeu, ela insistiu: entre em minha casa, minha vida agora é nova, minha casa tem que ser renovada, eu quero receber gente da parte de Deus em meu lar, eu quero experimentar um tempo novo em minha vida. Arrependimento, irmãos. Há um livrinho antigo, quando eu digo livrinho é porque ele é curto, não é porque não seja importante, chamado Nossas Doutrinas, publicado pela Juerp, do missionário Tribble. Veja o que ele diz sobre arrependimento. Há uma citação sobre arrependimento que eu selecionei para compartilhar com os irmãos. Eu concordo com aquilo que esse escritor tão precioso conseguiu sintetizar acerca de arrependimento. O arrependimento é uma mudança de atitude da mente em relação ao pecado e um profundo sentimento de tristeza por causa dele. Quem de nós pode operar uma cirurgia como essa no coração de um pecador? Quem de nós, irmãos, pode levar alguém a uma mudança tão profunda de atitude diante de Deus que ele se entristece ao lembrar que pecou contra Deus? O homem que no bar contava das suas aventuras amorosas, pecaminosas, sujas, como se fosse um grande feito. A mulher que vivia exibindo, ostentando as suas posses dessa vida e que de repente é tomada por um temor da parte de Deus, que lhe faz entristecer-se com a vida vã, com a vida sem graça, com a vida pobre, pequena que levava outrora sem Cristo. Uma conversão genuína é fruto de temor a Deus. Se você está pregando o evangelho para alguém que ri de você, que brinca com as coisas de Deus, eu te sugiro que deixe de falar de Cristo para essa pessoa e fale dessa pessoa para Cristo. Porque enquanto o Senhor não tiver dado a essa pessoa temor para que ela perceba o seu estado de miséria, não haverá arrependimento. O pecador, irmão, sem Cristo, é capaz de se orgulhar do pecado. É capaz de contar como vantagem o pecado. Sabe aquele tipo de coisa? Eu não levo desaforo para casa. Comigo é assim. Bateu uma vez, levou duas. Esse tipo de coisa que o homem com Deus diz: por que eu falei essas coisas? Porque outrora sem Cristo eu fui capaz de professar como vantagem aquilo que é constrangedor. É o temor de Deus que faz com que o homem diga: o pecado é uma rejeição ao conselho de Deus e à comunhão com Ele. Pecado mata a vida espiritual. Falando sobre a fé, John Dagg, seu livro de teologia sistemática, publicado pela editora Fiel,
diz assim: no exercício da fé, todo mérito é renunciado e total dependência é posta nos méritos de Cristo. Eu quero manter aqui diante dos irmãos mais uma vez, porque eu preciso enfatizar, irmãos, que a fé é uma entrega sem reservas a Jesus Cristo. O homem arrependido diz: eu sei agora quem eu sou. Ao olhar para a quantidade e a gravidade dos meus pecados, eu sei que não há em mim coisa alguma que atraia o olhar de Deus. Deus tem todo o mérito em abrir o meu coração e me chamar a uma nova vida. Todo o mérito é renunciado. É o homem que diz: fora a minha apresentação pública, eu sei o que sou capaz de planejar em meu coração. Eu sei das escolhas que já fiz. Eu sei das coisas que já disse. Eu sei dos pecados que cometi. Eu sei dos rituais religiosos contrários à vontade de Deus, dos quais participei. Eu sei das coisas impuras que tolerei. É quando um homem arrependido da velha vida diz: eu renuncio qualquer confiança em mim mesmo. Eu quero voltar àquela mesma declaração, à tela anterior, para que os irmãos percebam que um crente em Jesus diz: todo mérito, tudo que outrora eu considerava valioso, quando vi Cristo em sua santidade, perfeição e amor, eu renuncio e ponho total dependência da minha vida nos méritos de Jesus Cristo, que nunca pecou, que por mim se entregou, que sendo justo, levou sobre si toda injustiça e aceitou a cruz até o fim. Irmãos, Lídia foi alcançada por esse temor, o temor de alguém que diz: eu pequei contra Deus, eu preciso ser perdoado por Deus. Eu estava brigado com Deus, eu preciso que Ele me aceite para que eu volte a ter relacionamento com Ele, para que eu desfrute do perdão dEle. Veja a garantia de João 5,24 para quem é temente ao Senhor. João 5,24: em verdade vos digo. E Jesus então passa a declarar: quem ouve a minha palavra. Lídia ouviu a palavra de Deus e crê naquele que me enviou. Lídia creu em Deus e no seu Filho Jesus. Tem a vida eterna, posse. Não diz: um dia terá. Não diz: após provar que é capaz de praticar obras de justiça, terá. Não diz: após ser recebido numa igreja, terá vida eterna. A palavra de Deus diz: quem ouve a palavra de Deus e crê em Deus, tem a vida eterna. Isso é segurança, irmãos. Isso é certeza. Não há arrogância num crente que diz: eu sei do meu destino. Caso a morte me vier chamar, como cantamos em um dos nossos hinos hoje, eu sei que estarei com Cristo. Não há arrogância, pelo contrário, submissão e humildade ao dizer: Cristo determinou assim. Quem ouve a palavra e crê no Evangelho passou da morte para a vida. Não há arrogância, irmãos. A humildade em dizer: somente Deus pode realizar uma mudança tão radical de condição. Um perdido, um condenado, agora crente no Senhor e por Ele perdoado, pode dizer que tem a vida eterna. Volto ao João 5,24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Você é convertido a Jesus Cristo, então diga isso a si mesmo: eu tenho a vida eterna. João 5,24. Essa pessoa que tem a vida eterna só tem porque já foi aceita por Cristo. E aceita por Cristo, unida está com Cristo. E aqueles que estão unidos a Cristo, meus irmãos, nada pode separá-los do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem anjos, nem poderes, altura, qualquer criatura, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, Lídia é exemplo de genuína conversão, porque é exemplo de uma mulher que ouviu o evangelho verdadeiro, genuíno, e tomada por temor a Deus, arrependeu-se da velha vida e aceita por Cristo, passou da morte para a vida. Lídia perseverou
na genuína vontade de Deus. Olhe mais uma vez para o verso 15. A agenda dela é nova. As prioridades são outras. Prioridades: testemunhar de Cristo. Quero ser batizada. Quero pregar o evangelho à minha casa. Casa não tem relação com a nossa ideia de casa. Pai, mãe, filhos, neto. Não. Casa, irmãos, diz respeito a um ajuntamento de parentes, mas também de servos. Quem estava em volta de Lídia passou a ouvir de Jesus Cristo, como aconteceu conosco tantas vezes. E alguém passou a dizer: agora ele só fala nisso, só fala em Jesus. Que agenda maravilhosa, que conteúdo extraordinário. Quando o novo convertido não se contém, ele só fala de Jesus. Claro, irmãos. A primeira experiência de sentir-se livre da opressão do diabo, de ter paz com Deus e poder deitar com a segurança de um salvo, transforma radicalmente a vida de alguém. Ele não consegue parar de falar em Jesus. Evidências de uma nova vida batizada, ela quer testemunhar a toda a casa dela, quem está à sua volta. Paulo e seus companheiros foram acolhidos na casa de Lídia, onde muita gente foi ensinada acerca do evangelho e foi batizada em nome de Jesus. Provavelmente havia ali muitos escravos ou funcionários. E aquilo que um novo crente faz foi feito por Lídia. Começou a dizer: vocês também precisam de Jesus. A palavra de Deus nos mostra que em Filipos, Paulo e Silas foram presos porque estavam pregando o evangelho. Porque Deus usou essa dupla para libertação de uma jovem possessa por um espírito de adivinhação. E dos versos 16 a 39, a palavra de Deus mostra a montanha russa da batalha pela fé. Prega o evangelho, gente persegue. Liberta possessa por um demônio, são presos. Continua a falar de Cristo, são surrados. Lançados no cárcere, amarrados ou presos pelos pés, perto da meia-noite, cantam louvores a Deus e oram ao Senhor. Até que por fim, sendo libertos da prisão, o verso 40 diz que quando saíram do cárcere, para onde foram Paulo e Silas? Dirigiram-se para a casa da irmã Lídia. Irmã Lídia certamente estava em oração: Senhor, tenha misericórdia dos teus servos que estão pregando a tua palavra. Permita que eles alcancem vidas no cárcere, mas saindo do cárcere, continue pregando, porque há muita gente em Filipos que necessita ouvir do Senhor. Lembrem-se da visão de Paulo: passa a Macedônia e nos ajude. Retirados do cárcere, foram para a casa daquela mulher que agora amava Cristo. Amava a família de Cristo, a igreja. Queria proclamar o evangelho de Cristo. Queria semear a verdade de Cristo. E diz a palavra de Deus que quando ela viu os seus irmãos, aqui a família da fé, os confortaram. E só depois de terem falado aos irmãos que estavam na casa de Lídia, seguiram o seu caminho, dirigindo-se a Tessalônica, onde mais uma vez tudo começou. Pregar o evangelho para quem se reunia na sinagoga no sábado, falar de Cristo, o Messias, proclamar a virtude da cruz, o poder da ressurreição e dizer aos homens: arrependam-se e creiam em Cristo. Paulo e Silas deixaram a prisão como honrados cidadãos romanos e retornaram àquela casa, onde repousaram e encontraram a jovem igreja filipense. Ali encorajaram irmãos, seguiram adiante para oeste, penetrando mais e mais no território europeu. E nós hoje temos aqui um texto bíblico precioso que nos expõe a genuína conversão a Jesus Cristo. Lídia é exemplo de conversão a Cristo, mas ela não é a protagonista da história. O protagonismo fica com Jesus Cristo, que enviou servos para pregarem o evangelho da cruz, que trabalhou no coração de Lídia, que a levou ao arrependimento e à fé, a ponto dela convertida, gozar de todas as bênçãos da vida nova em Cristo Jesus. É o que esta igreja tem feito. Nós temos compartilhado
a mensagem verdadeira do Evangelho. Nós temos dito às pessoas: arrependam-se e creiam em Cristo para que sejam salvos. Nós dizemos a você que porventura está conosco, mas com sinceridade reconhece ainda não experimentou genuína conversão, mudança, transformação, saída da velha vida para entrada em nova vida. Nós estamos pregando para que você, diante de Deus, se examine. E a nossa oração, cremos nisso, é que o temor de Deus tem impactado o seu coração, para que você examine a sua vida, arrependa-se, creia em Jesus Cristo e, crendo em Cristo, persevere no cumprimento da vontade de Deus. A nossa oração é que pela pregação do Evangelho, mortos em espírito ressuscitem para a glória de Deus nessa noite. Nós